Lendo e meditando o Evangelho como me foi revelado, de Maria Valtorta. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as ações de graças que cada criatura lhe deve, e fazer as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dando continuidade nessa leitura, a partir do capítulo 47, ainda volume 1. O encontro com João e Tiago. João de Zebedeu é o puro entre os discípulos. 25 de fevereiro de 1944. Vejo Jesus que caminha ao longo da faixa verde que costeia o Jordão. Ele voltou mais ou menos ao mesmo lugar que viu o seu batismo. É perto do Val do Jordão, que parece ser muito conhecido e frequentado como meio de passar-se à outra margem, na direção de Pérea. Mas o lugar antes tão povoado agora parece quase deserto. Só algum viajante a pé ou montado em jumentos ou cavalos é que o percorre. Jesus parece nem perceber isso. Ele prossegue por sua estrada, subindo novamente para o monte, como que absorto em seus pensamentos. Ao chegar à altura do val, encontra-se com um grupo de homens de diversas idades que discutem animadamente entre si, separando-se depois uma parte para o sul e outra parte para o norte. Entre aqueles que se dirigem ao norte vejo João e Tiago. João é o primeiro a avistar Jesus, mostrando-o ao irmão e aos companheiros. Falam eles ainda um pouco entre si, e depois João se põe a caminhar rapidamente para alcançar Jesus. Tiago o segue mais devagar. Os outros não se interessam, continuam a caminhar lentamente e discutindo. Quando João chega perto de Jesus, às suas costas, à distância de uns 2 ou 3 metros, grita:
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Jesus se vira e olha para ele. Os dois estão a poucos passos um do outro. Eles se observam. Jesus com seu aspecto sério e indagador. João com seus olhos puros e risonhos. No belo rosto tão juvenil que parece feminino. Podem-se lhes dar uns 20 anos, e sobre a face rosada não tem ainda mais do que alguns poucos pelos loiros, como uma veladura dourada. A quem está procurando? Pergunta Jesus. A ti, mestre. Como sabes que eu sou mestre? Foi o Batista quem me disse. E por que me chamas Cordeiro? Porque o ouvi chamar-te assim um dia em que ias passando, há pouco mais de um mês. Que queres de mim? Que nos digas palavras de vida eterna e nos consoles. Quem és tu? João de Zebedeu, sou eu, e este é Tiago, meu irmão. Somos da Galileia, somos pescadores, mas somos também discípulos de João, e ele nos dizia palavras de vida. Nós o escutávamos porque queríamos seguir a Deus e com a penitência merecer o seu perdão, preparando os caminhos do coração para a vinda do Messias. Tu és o Messias. João o disse porque viu o sinal da pomba pousar sobre ti. Disse-nos também: Eis o Cordeiro de Deus. Eu então digo a ti, Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dá-nos a paz, porque não temos mais quem nos guie, e nossa alma está turbada. Onde está João? Herodes o pôs na prisão em Magueronte. Os mais fiéis entre os seus discípulos tentaram libertá-lo, mas não é possível. Nós estamos voltando de lá. Deixa-nos ir contigo, mestre. Mostra-nos onde é que moras. Vinde, mas sabeis o que estáis pedindo? Quem me segue deverá deixar tudo, sua casa, seus parentes, seu modo de pensar, e até a vida. Eu vos farei meus discípulos e meus amigos, se quiserdes, mas eu não tenho riquezas nem privilégios. Sou pobre e o serei ainda mais, até o ponto de não ter nem onde encostar a cabeça. Serei perseguido pelos lobos mais do que uma ovelha perdida. Minha doutrina é ainda mais severa do que a de João, porque proíbe também o ressentimento. Ela dirige-se não tanto ao exterior quanto ao espírito. Tereis que renascer se quereis ser meus. Quereis fazer assim? Sim, mestre, só tu tens palavras que nos dão luz. Elas descem e onde haviam trevas e desolação, pois estávamos sem guia, derramam a claridade do sol. Vinde então e vamos, eu vos irei ensinando pelo caminho. Então, essa visão do encontro aqui com os primeiros discípulos, onde João e Tiago são os dois primeiros, os que são chamados, os que são atraídos a esse ministério, esse discipulado de seguir Jesus, de aprender pessoalmente com ele a doutrina, os primeiros cristãos. Claro que a gente sabe que a primeira de todos os cristãos é a própria Maria, a própria Nossa Senhora, mas aqui
de forma prática os primeiros apóstolos, João e Tiago, os filhos do trovão. E é bonita essa cena desse encontro desses jovens com um outro jovem, Jesus de Nazaré, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E olha como que João estava sensível a isso. Ele já era seguidor de João Batista e estava atento quando João fala do Messias, fala do Cordeiro de Deus. Ele fica esperando para o encontrar e segui-lo. Embora ainda Jesus já faz aquelas primeiras perguntas, se eles têm certeza que é isso que eles querem, assim como vai fazer depois essa pergunta lá depois. E eles respondem que sim, mas a gente sabe o peso dessa pergunta. E ele fala que seguir a ele será necessário deixar tudo, a casa, os parentes, o modo de pensar e até a vida. Olha o tamanho dessa renúncia que o seguimento de Jesus exige da pessoa. Deixar a casa, porque ali era uma realidade de discipulado mesmo, então não tinha como se manter em casa, diferente da nossa realidade, que nós estamos dentro de um ambiente que, claro que tem vários que precisam sair, se desalojar e ir anunciar a Jesus em outros lugares, mas na maioria das vezes o anúncio se dá na nossa própria experiência diária, na nossa vida, no ordinário da nossa vida. Mas deixar ali os parentes, o modo de pensar, o que é importante para nós aqui na nossa realidade, pelo menos na minha, é deixar o modo de pensar e até a própria vida. Então é esse renunciar-se a si mesmo, é esse renovar os pensamentos, como São Paulo diz, renovar os pensamentos, modificar a forma de pensar. Então é essa renúncia de si mesmos, a própria vida, tudo aquilo que acredita conhecer, tudo é deixado para iniciar uma vida nova. Essa vida com Jesus é uma vida nova. E eles vão aprendendo isso ao longo desse tempo, desses 3 anos do ministério de Jesus, mas depois, sobretudo depois, vão aprender ainda muito mais, porque eles vão estar depois sem a presença física do Senhor, para estar orientando eles e aonde a ficha vai cair. Então, aqui Jesus vem fazendo o ensino, vamos já ouvir o que ele tem a nos dizer. Jesus diz: o grupo dos que me haviam encontrado era numeroso, mas só um me reconheceu. Aquele que tinha a alma, o pensamento e a carne limpos de toda luxúria. Insisto no valor da pureza. A castidade é sempre fonte de lucidez de pensamento. A virgindade também purifica, conservando a sensibilidade intelectiva e afetiva, aperfeiçoando-a, o que só pode ser experimentado por quem é virgem. Pode-se ser virgem de muitos modos. De modo forçado, especialmente as mulheres, quando não foram escolhidas para o casamento. Assim devia ser também com os homens, mas não é assim, e isso é mau, porque de uma juventude precocemente conspurcada pela libidinagem, não poderá sair nada mais do que um chefe de família doente em seus sentimentos
e muitas vezes também em seu corpo. Há uma virgindade desejada, ou seja, aquela dos que se consagram ao Senhor, num impulso de vontade. Bela virgindade, sacrifício agradável a Deus. Mas nem todos sabem permanecer naquele candor do lírio que está firme em seu pendúculo, estendido ao céu, sem conhecer a lama do chão, aberto somente ao beijo do sol de Deus e de seus orvalhos. Muitos permanecem fiéis materialmente ao voto feito, mas infiéis em seu pensamento, que lamenta e deseja aquilo que eles sacrificaram. Estes são virgens só pela metade. Se a carne está intacta, o coração não está. Seu coração fermenta, ferve, exala fumaças de uma sensualidade tanto mais refinada e reprovada, quanto mais ela foi sendo criada por um pensamento que acaricia, alimenta e aumenta continuamente imagens de satisfações ilícitas, até para quem está livre. E quanto mais para quem está consagrado por votos a Deus. Aparece então a hipocrisia do voto. Em aparência, ele existe, mas de fato, em substância, não. E em verdade, eu vos digo que, entre quem vem a mim com o seu lírio despedaçado pela imposição de um tirano, e quem vem com o seu lírio não materialmente despedaçado, mas coberto pela baba, pelo transbordamento de uma sensualidade acariciada e cultivada, para poder encher com ela as horas de solidão, eu chamo de virgem ao primeiro e de não virgem ao segundo. Ao primeiro dou coroa de virgem e uma dupla coroa de martírio. Uma pela carne ferida e outra pelo coração ferido por uma mutilação não desejada. O valor da pureza é tal que, como viste, Satanás se ocupa em primeiro lugar em convencer-me a que me entregue à impureza. Ele sabe bem que a culpa da sensualidade desmantela a alma e a torna presa fácil das outras culpas. Todo o trabalho de Satanás se concentrou neste ponto capital, para me vencer. O pão, a fome, são as formas materiais que simbolizam o apetite. Os apetites de que Satanás procura tirar proveito para seus fins. Bem outro era o alimento que ele me oferecia, para fazer-me cair como um bêbado aos seus pés. Depois teria vindo a gula, o dinheiro, o poder, a idolatria, a blasfêmia, a abjuração da lei divina. Mas o primeiro passo para conquistar-me era esse, o mesmo que usou para ferir Adão. O mundo escarnece dos puros. Os culpados de lascívia os golpeiam. João Batista é uma vítima da luxúria de dois obscenos. Mas se o mundo tem ainda um pouco de luz, isto se deve aos puros que ainda há no mundo. São esses os servos de Deus que sabem compreender a Deus e repetir as palavras dele. Eu disse: felizes os puros de coração, porque verão a Deus, mesmo desde esta terra. Eles cujo pensamento não é perturbado pela fumaça da sensualidade.
é que veem a Deus e o ouvem, o seguem, o indicam aos outros. João, filho de Zebedeu, é um puro. É o mais puro dos meus discípulos, que ainda de flor, que alma de flor em um corpo de anjo. Ele me chama com as palavras do seu primeiro mestre e me pede que lhe dê a paz. Mas a paz ele a tem em si mesmo, pela sua vida pura. Eu amei por essa sua pureza, a qual eu confiei os ensinamentos, os segredos e a criatura mais querida que eu tinha. Ele foi o meu primeiro discípulo, que me teve amor desde o primeiro instante em que me viu. Sua alma estava intimamente unida com a minha, desde o dia em que ele me tinha visto passar ao longo do Jordão e me tinha visto apontado pelo Batista. Mesmo que ele não me tivesse encontrado depois, na minha volta do deserto, me teria procurado tanto até conseguir encontrar-me. Porque quem é puro é humilde e desejoso de instruir-se na ciência de Deus, e vai como a água que vai ao mar. Aqueles que ele reconhecem serem mestres da doutrina. Tem uma nota de rodapé aqui onde o Senhor diz: o mesmo usou para ferir Adão, falando do diabo. E aí ela nota assim: para ferir Adão, o homem filho de Deus. Assim anota Maria Valtorta numa cópia datilografada. Tinha já sido ferido pela soberba da desobediência. Sobrava o homem animal e foi ferido pela luxúria, porque, perdida a graça, pecou como homem natural. Jesus era Deus e homem, intocável como Deus. Por isso, apenas como homem, podia ser tentado por Satanás. Estamos se referindo aqui à tentação que Adão passou depois de ter desobedecido, que era a luxúria. O que Jesus não, embora Satanás tenha tentado, não conseguiu êxito nesse intento, porque Jesus não cai na dele, mas ali ele estava tentando o homem Jesus, o homem, e não o Deus Jesus. E nesse ensino aqui, Jesus vem falando de João, citando ali a sua pureza, e ele vai deixando bastante claro aqui a importância da pureza, não apenas do corpo, mas sobretudo essa pureza na alma, essa pureza no espírito, no pensamento. E uma coisa que às vezes pra gente, quando ouvimos ele falando aqui, ele ensinando, até chega a ser chocante, quando ele compara, ele faz essa comparação da pureza com o lírio. E ele está falando ali realmente da pureza carnal e da pureza do pensamento. E ele considera, olha como é importante a pureza, ele considera uma pessoa que já não é mais pura no corpo, o corpo já foi violado ali, seja porque é uma pessoa que já tem um relacionamento, que já é casada, ou seja uma pessoa que mesmo não sendo casada já experimentou a impureza na carne, seja por vontade própria ou até mesmo por uma violência. Mas essa pessoa, quando ela tem o pensamento reto, ele considera essa pessoa mais pura do que uma pessoa que até mesmo se consagra a sua pureza, consagra a sua virgindade a Deus, mas nos pensamentos borbulham
borbulham, ele fala, borbulham ali a sensualidade. Os pensamentos viajam, a imaginação faz uma festa. Então, mesmo pessoas que são puras no corpo, sem ter o compromisso de se consagrarem, quanto também aquelas pessoas que são consagradas. E ele penetra os pensamentos, né? O Senhor conhece o pensamento de todos nós. Então ele vai lá no íntimo, ele sabe exatamente aquilo que estamos pensando. Então imagina quantas pessoas não são, são virgens no corpo, mas têm ali a impureza na sua alma por causa dos maus pensamentos, dos pensamentos desordenados, de uma vida íntima desordenada na alma, no pensamento, na imaginação, uma imaginação contaminada, uma imaginação enlameada, é o que ele fala lá do lírio, aquele lírio que é o lírio despedaçado, que é aquela alma, aquela pessoa que já não é mais pura no corpo, e aquele lírio que, embora aparentemente ele aparece intacto, mas ele toca a lama, ele não está voltado para o céu, para Deus, ele está voltado para a lama, para a terra, está todo sujo. Então é uma gravidade isso que ele vai falando. E ouvindo esse ensinamento de Jesus, se não é pelo poder da sua graça, pelo poder do seu amor e da sua misericórdia, eu falo por mim, o sentimento, a relação de culpa me tocaria e me faria entristecer e até mesmo desanimar. Porque eu já vivi uma vida muito na imaginação, muito enlameada. Embora eu tenha me casado com a pessoa que foi o meu primeiro relacionamento, eu estou casada com essa pessoa, mas eu não soube esperar o dia do casamento, do matrimônio. Por iniciativa própria, eu fui fazer essa experiência fora do casamento. E não só isso, mas também até mesmo durante o tempo em que eu ainda não tinha fisicamente, materialmente o relacionamento, a minha imaginação era uma coisa de trevas. Eram muitas trevas que se passavam dentro do meu interior, na minha mente, no meu pensamento, na minha imaginação. Coisas assim que não dá nem para descrever, de tantas trevas, de tanta lama. Então eu fui realmente essa pessoa que não estava pura na alma por causa dos pensamentos e da imaginação. E hoje, olhando para essa realidade, relembrando, eu me arrependo profundamente daquilo que eu vivi, mas não posso ficar presa nessa realidade, ficar me condenando. Eu me arrependo, já me confessei, mas é uma ferida que fica aberta. Ela é uma ferida que ela existe, uma cicatriz que toca. E aí quando o Senhor fala aqui, deixa eu achar aqui que ele fala dessa realidade, é interessante a gente levar isso em consideração, o quanto que isso vai deixar a alma ferida. Olha aqui o que ele diz. Pode-se ser virgem de muitos modos, de modo forçado, especialmente as mulheres, quando não foram escolhidas para o casamento. Era o meu caso até a época. Assim devia ser também com os homens. Então, aqui a orientação dele. Como muitas mulheres permanecem na castidade, na virgindade até o matrimônio, ou se não casam, permanecem virgens, existem muitas mulheres, existia muito mais antigamente do que hoje em dia. Mas isso também é importante para os homens, olha só. Mas não é assim. E isso é mal,
porque de uma juventude precocemente compuscada pela libidinagem, não poderá sair nada mais do que um chefe de família doente em seus sentimentos e muitas vezes também no corpo. Olha que coisa que o Senhor fala aqui. Porque hoje, o que mais, praticamente de sempre, o homem, quando ele não se relaciona, ele é tido como um bocó, como um idiota, como alguém que realmente não sabe aproveitar. Então o mundo escarnece dessas pessoas que decidem permanecer na pureza, na castidade. E o quanto que principalmente os homens, falando dos homens, mas as mulheres, sobretudo nos dias de hoje, estão vivendo essa realidade de impureza mesmo, não quer nem saber o quanto que isso causa de ruptura numa vida familiar quando ela é constituída depois. Olha só, não poderá sair nada mais do que chefe de família doentes em seus sentimentos e muitas vezes no corpo. Então, são almas e corpos machucados, feridos, doentes, com lepra, por causa dessa realidade de viver uma vida de impureza na carne e no pensamento. Então é importante levar isso em consideração. Aqueles jovens, não somente moças, mas os rapazes que têm acesso a essa catequese do Senhor, esse ensino que Ele faz de permanecer na pureza, para que tenha uma família constituída de forma mais ordenada possível, que tenha essa ordenação já desde o início, iniciar na castidade, na pureza. Então, eu não consegui fazer isso, mas aqueles que conseguem, bem-aventurados eles, felizes eles, porque já não levam uma mancha para a sua família, para constituir uma família, ela já não inicia manchada, já não inicia com essa ferida no sentimento, nos pensamentos e também no corpo, que muitas vezes é causa de doenças e aí por diante. Então, esse ensino de Jesus sobre a pureza é maravilhoso, é importantíssimo a gente retomar, meditar muito profundamente a respeito disso, o quanto que isso é importante e o quanto que em João isso ficou muito, muito ali evidente e exemplo para todos nós, homens e mulheres. E aí Jesus ainda continua ensinando aqui. Jesus ainda diz: eu não quis que tu falasses sobre a tentação de sensualidade do teu Jesus, mesmo que a tua voz interior te fez entender o motivo de Satanás para atrair-me à sensualidade. Eu preferi falar disso. E não pensais além. Era necessário falar. Agora vai avante. Deixa a flor de Satanás sobre suas areias. Vem atrás de Jesus, como João, caminharás entre os espinhos, mas encontrarás como rosas as gotas de sangue de quem os derramou por ti, para vencer a carne, também em ti. Antecipo uma observação. Diz João em seu evangelho, falando do encontro comigo. E no dia seguinte, parece com isso que o Batista me tivesse mostrado no dia seguinte o batismo e que logo João e Tiago me seguiram. Mas isso contrasta tudo o que disseram os outros evangelistas a respeito dos 40 dias passados no deserto. Mas deveis ler assim: tendo já acontecido a prisão de João, um dia depois os 2 discípulos de João Batista, aos quais ele me havia mostrado, dizendo: eis o Cordeiro de Deus, ao me verem de novo,
chamaram e me seguiram, depois da minha volta do deserto. Juntos voltamos às margens do lago da Galileia, onde eu tinha ido refugiar-me, para de lá iniciar a minha evangelização. Os dois falaram de mim aos outros pescadores, depois de terem estado comigo por todo o caminho, e por um dia inteiro na casa hospitaleira de um amigo da parentela de minha casa. Mas a iniciativa foi de João, cuja alma e vontade de penitência e a sua pureza tinha tornado tão limpa que era uma verdadeira obra-prima de limpidez, sobre a qual a verdade se refletia nitidamente, dando-lhe também a santa audácia dos puros e dos generosos, que não temem andarem avante, onde está Deus. Onde está a verdade, a doutrina, o caminho de Deus. Quanto eu o amei por essa sua simples e heróica característica. Então aqui já fica bastante compreensível por que o João era o discípulo amado. É descrito como o discípulo amado. Jesus diz: quanto eu o amei por essa simples e heróica característica, que é a pureza. E por ele ser puro, casto, por João ter essa característica, ele refletia a verdade. Ele tinha, por ser puro, ele tinha a condição de ver a verdade mais nitidamente. E como o Senhor fala aqui no início do ensino, aquele ensino mais de trás, que o valor, ele fala assim, insisto no valor da pureza. A castidade é sempre fonte de lucidez de pensamento. A virgindade também purifica, conservando a sensualidade intelectiva e afetiva, aperfeiçoando-a, o que só pode ser experimentado por quem é virgem. Então, a importância disso porque torna a mente limpa, a mente alva, a mente transparente para compreender mais perfeitamente as revelações, a verdade. Aqui também me lembro que porque a maioria das pessoas, dos místicos, que tiveram experiências profundas com o Senhor e relatam suas experiências místicas, assim como é o caso da Maria Valtorta, eram pessoas virgens. Claro que ele teve aparições, ele se manifestou para pessoas que não eram virgens, né? Sobretudo para mulheres casadas já. Tem algumas místicas que são mulheres que eram já casadas, mas a maioria dos místicos que nós conhecemos eram pessoas virgens, almas vítimas virgens. É o caso da Luísa Picarreta, de vários. Mas aqui, especialmente como estamos vendo a Valtorta, ela também era uma virgem. A Valtorta ela nunca se casou, ela ficou na cama também por bastante tempo, por longos anos, devido a uma violência que ela sofreu. Ela foi agredida, na sua juventude ela foi agredida por um jovem, ela que também era jovem, enquanto estava caminhando na rua, um jovem revolucionário agrediu ela com uma barra de ferro, atacou ela nas costas. E durante algum tempo ela ainda conseguia fazer as coisas, caminhar. Depois as sequelas, as consequências dessa agressão levou ela à cama e ficou ali até o final da sua vida. Então esses escritos ela ia fazendo do leito da sua dor, do seu sofrimento, e permaneceu virgem, ela nunca se casou. Então, como que é importante, o Senhor vai deixando isso bastante claro, que o quanto de clareza, o quanto de nitidez de pensamento a alma que permanece nessa realidade de castidade e pureza, ela tem, diferente dos demais que
tem ali já uma nuvem que ofusca muitas vezes a compreensão. Então, pedimos, né, ao Senhor que nos dê a graça de estarmos abertos à compreensão, porque, imagina, nós que já vivemos uma vida, mesmo embora no sacramento, mas temos realidades, como eu relatei, de impureza, muita impureza. Então, só a graça de Deus mesmo para nos alcançar, para ser para conosco, para não tocarmos a realidade do desesperar-se da misericórdia de Deus, porque Ele é amor e Ele quer-nos para Ele, independente da condição de vida que permitimos que fosse tocada a nossa alma, o nosso corpo no passado. Mas o que importa é hoje encontrar-se com a verdade e assumi-la e segui-la até o fim, vivendo a escolha de entregar não somente como ele fala no início lá para João, entregar a vida, entregar a vontade, entregar tudo, deixar tudo para segui-lo. E esse deixar tudo para segui-lo, mesmo vivendo numa vida familiar, mas a nossa alma não pertence ao mundo, nossa alma pertence a Deus. E assim a gente segue nessa confiança. No capítulo 48, João e Tiago falam a Pedro sobre o encontro com o Messias. 12 de outubro de 1944. Sobre o mar da Galileia vem raiando uma belíssima aurora. O céu e a água têm brilhos rosados, pouco diferentes daqueles que esplendem suavemente por entre os muros dos pequenos jardins do povoado lacustre, jardins dos quais se elevam e se deixam ver, quase lançando-se sobre as vielas, as frondes despenteadas e vaporosas das árvores frutíferas. O povoado começa a despertar com uma ou outra mulher que vai à fonte buscar água, ou a algum tanque levar roupa, e com os pescadores que descarregam as cestas de peixe, fazendo negócio com os mercadores em alta voz, que vieram de outros lugares ou levam peixes para casa. Eu disse um povoado, mas não é tão pequeno. É um tanto humilde, ao menos do lado que vejo, embora vasto e extenso na parte mais longa do lago. João aparece no fim de uma pequena estrada, indo apressado em direção ao lago. Tiago o segue, mas muito mais calmo. João olha os barcos que se chegaram à margem, mas não vê aquele que está procurando. Agora ele acaba de enxergá-lo, mas está a algumas centenas de metros da beira, atento às manobras para atracar, e grita bem alto, levando as mãos à boca com um longo "ó que deve ser um sinal combinado entre eles. E depois, quando percebe que o ouviram, agita os braços em gestos largos que indicam: vinde, vinde. Os homens do barco, pensando quem sabe o que, agarram os remos e o barco vai mais veloz do que só com a vela, que eles amainaram, talvez para conseguirem ir mais depressa. Quando estão a uns 10 metros da margem, João não espera mais. Tira o manto e a veste longa e os lança sobre a praia. Tira as sandálias, levanta a túnica, tendo-a segura com uma mão quase à virilha, e, entrando na água, vai ao encontro dos que estão chegando. Por que vós dois não viestes?
Pergunta André. Pedro, amuado, não diz nada. E tu, por que não vieste comigo e Tiago? Responde João e André. Eu fui pescar, não tenho tempo para perder. Tu desapareceste com aquele homem. Eu te havia feito sinal para que fosses, e é ele mesmo. Se ouvisses, que palavras! Ficamos com ele o dia todo e até a tarde da noite, e agora viemos dizer-vos: vinde. É ele mesmo? Estais certos disso? Nós só o vimos naquele dia em que o Batista nolo mostrou. É ele, pois não o negou. Qualquer um pode dizer o que lhe interessa para impor-se aos crédulos. Já não é a primeira vez. Resmunga Pedro, descontente. Ó Simão, não digas assim. Ele é o Messias. Ele sabe tudo. Ele está te ouvindo. João ficou magoado e consternado com as palavras de Simão Pedro. Ora essa, o Messias, e se mostra justamente a ti, a Tiago e André, três pobres ignorantes. Vai querer coisas bem diferentes o Messias. Ele me está ouvindo, mas meu pobre rapaz, os primeiros dias do sol da primavera te fizeram mal. Vamos, vem trabalhar, será melhor. Deixa de histórias. Ele é o Messias, eu te asseguro. João Batista dizia coisas santas, mas este fala como Deus. Quem não for o Cristo não pode dizer semelhantes palavras. Simão, eu não sou um jovenzinho. Eu já tenho muitos anos, sou calmo e sensato. Tu sabes disso. Eu falei pouco, mas ouvi muito nestas horas em que estivemos com o Cordeiro de Deus. E eu te digo que verdadeiramente ele não pode ser senão o Messias. Porque não acreditas? Porque não queres crer? Tu o podes fazer porque não o ouviste, mas eu creio. Somos pobres e ignorantes? Ele bem disse que veio para anunciar a boa nova do reino de Deus, do reino de paz aos pobres, aos humildes, aos pequenos, mais do que aos grandes. Ele disse: os grandes já têm as suas delícias. Não são delícias invejáveis, se comparadas àquelas que eu venho trazer. Os grandes já têm seu modo de chegar a compreender, somente pela força do estudo. Mas eu venho aos pequenos de Israel e do mundo, àqueles que choram e esperam, àqueles que procuram a luz e têm fome do verdadeiro maná. Não é pelos doutos que a luz e os alimentos são doados, pois o que eles dão é somente opressão, escuridão, prisão e desprezo. Eu chamo os pequenos. Eu vim para virar o mundo de cabeça para baixo, porque eu abaixarei o que agora está no alto e elevarei o que agora está sendo desprezado. Quem quer verdade e paz, quem quer vida eterna, venha a mim. Quem ama a luz, venha. Eu sou a luz do mundo. Não foi assim que ele disse, João? Tiago falando do modo calmo, mas comovido. Sim, e ele disse ainda: o mundo não me amará. O grande mundo, porque se corrompeu com vícios e comércios idolátricos. O mundo, aliás, não me quererá, porque como filho das trevas não ama a luz. Mas a terra não é feita só de grande mundo. Nela existe aqueles que, mesmo estando misturados com todos, do mundo não são.
Há alguns que são do mundo porque nele foram aprisionados, como os peixes pela rede. Ele falou justamente assim, porque nós estávamos conversando à margem do lago, e ele apontava as redes que vinham arrastadas com os peixes para a praia. Disse mais: Vede, nenhum daqueles peixes queria cair na rede. Também os homens intencionalmente não iriam querer cair como presas de Mamon, nem mesmo os mais malvados, porque estes, pela soberba que os cega, não creem que não tenham o direito de fazer o que fazem. O verdadeiro pecado deles é a soberba. Deste pecado nascem todos os outros. Mas aqueles que não são completamente maus, ainda mais não iriam querer ser de Mamon. Eles caem por leviandade, por um peso que os arrasta para o fundo, que é a culpa de Adão. Eu vim para tirar aquela culpa e para dar, na esperança da hora da redenção, uma tal força aos que em mim crerem, que será capaz de livrá-los do laço que os prende, tornando-os livres para me seguirem, a luz do mundo. Mas então, se ele falou mesmo assim, é preciso irmos para ele e logo. Pedro, com os seus impulsos tão sinceros que me agradam tanto, de repente decidiu, e já vai começando a fazer o que decidiu, apressando-se para acabar com os trabalhos da descarga, pois o barco já chegou à margem. E os empregados já o puxaram para fora da água, descarregando também as redes, as cordas e o velame. E tu, André, por que não fostes tão tolo para não teres ido com ele? Mas, Simão, tu me censuraste porque eu não consegui fazer que eles viessem comigo. A noite inteira ficastes resmungando isso, e agora me censuras porque eu não fui com eles? Tens razão, mas eu não o tinha visto. E tu sim, deves ter visto que ele não é como nós. Ele deve ter alguma coisa de mais belo do que os outros. Oh, sim, diz João. Ele tem um rosto, uns olhos. Não é verdade, Tiago? Uns olhos, uma voz. Oh, que voz! Quando ele fala, dá a impressão de que está no paraíso. Depressa, depressa, vamos procurá-lo. Vós, fala aos empregados, levai tudo para Zebedeu e dizei-lhe que faça o que for preciso. Nós voltaremos esta noite para a pesca. Vestem-se todos de novo e põem-se a caminho. Mas Pedro, depois de andar uns metros, agarra João por um braço e lhe pergunta: Disseste que ele sabe tudo o que houve e que ouve tudo. Sim, imagina que quando nós, vendo a lua alta, dissemos: Que é que estará fazendo o Simão? Ele disse: Ele está lançando a rede e não se conforma em ter que fazer isso sozinho, porque vós não o saístes com o barco gêmeo, juntamente numa noite de tão boa pesca. Ele não sabe que daqui a pouco não pescará senão com outras redes e que os peixes que apanhará serão outros. Misericórdia divina, é verdade, então, ele ouviu também o que eu disse, julgando-o menos do que o mentiroso. Eu já não posso ir até ele. Oh, ele é muito bom, certamente sabe que tu pensastes assim. Ele já o sabia, porque quando nós o deixamos, dizendo que iríamos a ti, ele disse: Ide. Mas não vos deixeis vencer pelas primeiras palavras de escárnio. Quem quer vir comigo deve saber ter a cabeça erguida diante das zombarias do mundo e das proibições dos parentes.
porque eu estou acima do sangue e da sociedade, e triunfo sobre eles. E quem está comigo também triunfará eternamente. E disse também: sabeis falar sem medo. Quem vos ouvir virá, porque é homem de boa vontade. Ele falou assim? Então eu vou. Fala, vai falando dele, enquanto vamos indo. Onde ele está? Em uma pobre casa. Deve ser de pessoas amigas. Mas ele é pobre? É um operário de Nazaré. Assim ele disse. E de que vive agora, se não está mais trabalhando? Não lhe perguntamos. Talvez os parentes o estejam ajudando. Melhor seria levarmos peixes, pães, frutas, alguma coisa. Vamos perguntar a algum rabi, pois ele é mais do que um rabi, mas de mãos vazias. Os nossos rabinos não querem ser assim, mas ele quer. Não tínhamos mais do que 20 moedas, eu e o Tiago juntos, e oferecemos a ele, como é costume fazer com os rabinos. Mas ele não os queria. Nós então insistimos e ele disse: Deus vô-lo restitua nas bênçãos dos pobres. Vinde comigo. E prontamente as distribuiu aos pobrezinhos, que ele sabia onde moravam, e a nós que estávamos perguntando: E para ti, mestre, não guardas nada? Ele respondeu: A alegria de fazer a vontade de Deus e de servir a sua glória. Nós lhe dissemos também: Tu nos estás chamando, mestre, mas nós somos todos pobres. Que é que te devemos trazer? Ele nos respondeu com um sorriso que nos fez sentir o gesto do paraíso. Um grande tesouro quero de vós. Nós lhe dissemos: Mas nada temos. E ele respondeu: É um tesouro de 7 nomes, que até o mais pobre pode ter, mas o rei mais rico não pode possuir. Vós o tendes, e eu o quero. Ouvi os nomes destes tesouros: caridade, fé, boa vontade, reta intenção, continência, sinceridade e espírito de sacrifício. Isto eu quero de quem me segue, só isto, e vós o tendes. Está dormindo com uma semente sob um solo invernal, mas o sol da minha primavera o fará nascer em setémplice espiga. Assim ele falou. Isso me assegura que é o verdadeiro Rabi, o Messias prometido. Não é duro com os pobres, não pede dinheiro. Basta isto para chamá-lo o Santo de Deus. Vamos tranquilos. E tudo termina. E aqui é a narração. Nesse capítulo o Senhor não vem fazendo ensino, é uma narração que vai se seguir. Na verdade é tudo uma sequência, é tudo um desenrolar desses episódios, dos encontros, das falas. Mas algo aqui que eu só vou retomar porque é muito importante o que o Senhor fala daqueles que Ele chama. A gente percebe aqui que Pedro tem aquela resistência inicial, principalmente quando ele ali sabe que Jesus estava sabendo, vendo e ouvindo o que ele estava falando durante a noite na pescaria, embora não estivesse junto. Aquilo assusta Pedro inicialmente, porque ele não estava ele estava esbravejando, estava reclamando, e Jesus Jesus sabia disso. Então isso faz ele temer um pouco, mas conforme João vai narrando a simplicidade e a beleza
ali essa atração que Jesus exercia, ele também se sente atraído, ele também é atraído. É esse bem, esse paraíso que Jesus comporta que atrai. E olha que importante aqui a gente entender isso que Jesus fala, daqueles que o seguem, que ele identificou nos dois primeiros, lá no Tiago e no João, essas características. E ele fala de 7 características daqueles que o seguirão, que são tesouros, mais do que riqueza, porque ele não busca os ricos, ele não busca os abastados, ele não busca aqueles que têm, ele busca aqueles que são pobres, que são simples, que são humildes, mas que têm um tesouro de 7 nomes. Olha que coisa, um tesouro. Então ele busca pessoas que têm um tesouro, e esse tesouro possui 7 nomes. Quais são esses 7 nomes desse tesouro que Jesus busca nas almas? São a caridade, a fé. Então aqui a gente já vê que a caridade e a fé já são virtudes do próprio Deus, são atributos de Deus, mas que essas almas já possuem. Então elas já possuem, embora sem se dar conta, já possuem Deus. Boa vontade, quer dizer, não é aquela que fica reclamando, amarrada, indecisa, mas ela tem boa vontade, mesmo não sabendo o que vai encontrar pela frente, mas tem boa vontade. Reta intenção, aquela intenção realmente de fazer o correto, o que é certo, de corresponder ao que é correto. Continência, essa continência que é importante, que não é aquela desordem, aquela bagunça, aquela instabilidade, mas é a continência, é a pessoa que é contida, que é direcionada. Sinceridade é a pessoa que é revestida da verdade, a sinceridade. E espírito de sacrifício, é aquela pessoa que não se importa com o que vai acontecer, não se importa com a dificuldade, com os obstáculos, com o sofrimento, mas tem esse espírito de sacrifício, aquele espírito de que está para o que der e vier. Então, esse tesouro nessas pessoas atraem o Senhor, e ele se comove com isso e vai em direção, ele busca estes. Não busca aqueles que são soberbos, aqueles que são autossuficientes, aqueles que são cheios de si, mas busca esses simples, que tem essa caridade, que tem esse amor, que tem essa confiança, que é essa fé, essa boa vontade de estar disposto para aquilo que tiver para acontecer, essa reta intenção de não ter a intenção, eu vou, mas só se eu receber isso, só se ele fizer isso para mim, e pensa em si. Essa reta intenção é aquela pessoa que não pensa em si própria, mas só pensa em fazer o bem para aquele para o qual está fazendo, está indo. Então, se eles estavam indo para o Senhor, estavam indo para o Messias, a intenção era estar com o Messias e não receber. Essa continência, que é ter essa virtude de saber portar-se, de não ser espalhafatoso. Então tem várias a continência, ela pode ser entendida de vários ângulos, em várias situações, em várias circunstâncias. Sinceridade, verdade e esse espírito de sacrifício. Então é importante a gente compreender isso, de olhar para nós mesmos e ver o quanto que disso existe em nós, o quanto falta, se existe se esse tesouro está em nós, mesmo que de forma velada, mas saber que o Senhor vem até nós, nos chama. E se temos essas características, nós temos mais facilidades
mas o Senhor consegue ter acesso a nós, diferentemente de uma pessoa fechada, de uma pessoa autossuficiente e orgulhosa, que acha que pode, que dá conta das coisas e que não deixa espaço para que o Senhor possa agir, fazer. O poder do realizar é de Deus. O que nós temos para oferecer ao Senhor é apenas a nossa boa vontade, é a nossa disposição, é a nossa correspondência. E é o que Ele deseja de cada um de nós, embora pode ser que estejamos ali como aquele lírio enlameado ou despedaçado, não importa. O que o Senhor vê mais do que qualquer outra coisa é o coração, é a reta intenção. Não é à toa que ele coloca aqui a reta intenção, que ele fala muito também no livro do céu para Luísa Picarreta, a reta intenção. Mais do que as obras, ele fala bastante em vários trechos isso. É importante a gente compreender. Ele fala que ele não olha para as obras, nem as grandes nem as pequenas. Para ele não é importante isso. O que o Senhor olha é a reta intenção. Qual é a intenção? Quando realizamos algo, qual é a intenção? É isso que o Senhor olha e não aquilo que é feito. Então, se existe algo que não é bom, que a criatura faz, que a alma faz, que não é bom, mas se a sua intenção é reta, ele olha para a intenção. Às vezes a pessoa faz uma obra extraordinária, maravilhosa aos olhos, externamente, mas com a intenção de se favorecer, de se aparecer, de ser louvado, de aparecer melhor diante dos outros. Então, é uma obra externamente boa, mas com uma intenção prejudicada, com uma intenção deturpada, com uma intenção contaminada. Então isso para ele é abominável. Então se a gente tem a consciência de que o Senhor olha é o nosso coração, é para onde está direcionado o coração nosso, é reto, está reto o nosso coração, então é isso que importa. As obras externas é menos importante. Claro que tem importância, mas a importância está em segundo plano. O que é mais importante para Deus é a reta intenção. Então, com essa informação de que é importante ter esse tesouro, e se a gente não tem, mas tendo consciência que é necessário, nós vamos pedir a graça para o Senhor. Senhor, dá-me a graça de ter reta intenção, de ter espírito de sacrifício, de ter fé, caridade, de ser uma pessoa contida, de ter boa vontade, de ter sinceridade. Senhor, dá-me estas graças que o Senhor tem o poder de me conceder. E eu desejo, eu tenho essa boa vontade, eu quero, Senhor, receber do Senhor essas características. Então, se até então eu não tinha essas características, dá-me pelo teu poder, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia, para que eu possa ser minimamente agradável a ti, minimamente atraente a ti, Senhor. E o Senhor possa encontrar em mim algo que possa te fazer, Senhor, atrair para trabalhar a minha alma. Eu desejo profundamente que o Senhor vá trabalhando a minha alma, purificando a minha alma, trazendo a minha alma para o caminho vosso, para o caminho da pureza, para o caminho da santidade. Esse é o desejo do meu coração. E assim a gente vai fazendo essa oração de forma reta, com intenção apenas de agradar tão somente e unicamente a Deus, a Jesus, a sua divina vontade, e cada vez mais desejar se conformar, se fundir com ela e deixar que ela conduza a nossa vida, para que a gente possa abandonar tudo nesse mundo, tudo, e apenas ter Ele como o único bem da nossa vida, porque Ele é o único bem que nós podemos e precisamos desejar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.